Vamos, eu quero orar aqui por todo mundo que ofertou e dizimou nesta casa. Pai de amor, eu quero orar por todos os dizimistas e ofertantes. Santo Deus, abençoe aqueles que estão passando por problemas financeiros em casa. Abençoe e dê uma resposta, uma intervenção divina àqueles que precisam de um trabalho, de um contrato, de uma porta aberta. O que o teu Santo Espírito possa conduzir cada um aqui. Dê uma intervenção divina, Senhor. Faça uma intervenção sobre a vida de cada santo que está aqui nesta igreja, cada homem e mulher que ama a tua palavra. Então, Pai, nós pedimos as bênçãos dos céus sobre aqueles que foram ministrados aqui pela Ju, e nós pedimos o teu poder sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, amém. Na antiguidade, o azeite era um dos bens mais preciosos. Você sabia disso? O azeite, ele iluminava as casas, curava feridas, alimentava famílias. E também o azeite, antigamente, ele era um objeto, um líquido, que consagrava reis e também sacerdotes. Mas o azeite, ele não nascia pronto. Não. Para que o óleo fosse extraído, a azeitona, ela precisava ser colhida, depois esmagada, depois prensada no lagar, e depois estava pronta. Então só depois de muita prensa, da dor, o esmagar do azeite puro, ele escorria, então poderia ser usado. E não era algo barato. Azeite naquele tempo era caro. Hoje também, né, gente? Sim ou não? Lembra que o azeite era 19, 15, agora é 40. É ou não é, gente? É caro. É caro. Bom lá, sem prensa não havia óleo, sem esmagar não havia unção. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Muitos querem o brilho do azeite, muitos querem, mas não aceitam o processo da prensa. Muitos querem a luz, mas não querem a cruz. Querem a honra da unção, mas não a renúncia que ela exige para nós nos dias de hoje. Pastor, tá, beleza, mas o que significa de fato, o que é unção? Na Bíblia, a unção sempre apontou para uma separação, para uma capacitação, para a presença de Deus sobre a vida do povo do Senhor. A unção, ela representava o quê? Ela representava o Espírito Santo capacitando as pessoas. E mais do que tudo, a unção, naqueles tempos, era o selo da presença de Deus sobre qualquer pessoa. A unção não é uma emoção, não é um status, mas um privilégio. É cruz, é renúncia, é viver cheio do Espírito Santo e cumprir a vontade de Deus. Mas o preço da unção não é para um admirador, mas um seguidor. Um discípulo segue as pegadas do Senhor Jesus. Assim como Cristo escolheu, meus irmãos, o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo, não para o suposto glamour, mas para o Calvário. Muitos querem a unção, mas não há unção sem cruz, não há céu sem renúncia. Muitos querem a cruz, mas eles não querem viver o que tem que pagar o preço.
Muitos querem os milagres, mas não querem a renúncia. Querem a prosperidade na terra, mas não arrependimento. Querem o paraíso na terra e não a bem-aventurança nos céus. Mas nessa noite, eu quero falar sobre a vida de um homem que era cheio de Deus, um homem que tinha a unção de Deus, um homem que vivia sob a perspectiva do Espírito Santo, um homem que incendiou corações. Eu quero falar nesta noite sobre a vida de um homem chamado Estevão. Estevão. Pastor, como assim? Quem era Estevão? Estevão era um homem marcado pela unção de Deus. E o tema desta noite é o custo da unção. O custo da unção. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6, de verso 15. Atos, capítulo 6, de verso 15. Prepare seu coração, porque o Espírito Santo, eu creio, que através da palavra do Senhor, vai falar ao seu coração, amém? Atos capítulo 6, de verso 15. Eu falei sobre esse texto essa manhã. Eu estava até pensando em ter mais um filho um tempo atrás. Eu já cheguei no terceiro, né, gente? Fazer igual o Alex, quer fazer 5, 6. Mas se eu tivesse o próximo filho, ele se chamaria Estevão. Eu sempre amei a vida de Estevão. Um dos homens que mais me inspira na Bíblia é a vida de Estevão. Olha o que diz o texto, gente, preste atenção nisso. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Eu vou ler de novo. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Meu Deus, o rosto como se fosse de um anjo. O que nós sabemos sobre Estevão à luz das Escrituras? A vida de Estevão se baseia entre o capítulo 6 e o capítulo 9. Depois da grande perseguição, depois da chegada do Evangelho, depois da vinda do Espírito Santo, o Evangelho trouxe duas coisas. Primeiro, a pregação, milagres, sinais e maravilhas. Segundo lugar, trouxe o quê? Perseguição. Quando o Evangelho chega numa cidade, causa duas coisas: milagres e perseguição. O inimigo fica furioso quando a mensagem chega. E o que acontece com Estevão? Estevão começa agora a argumentar contra os judeus. Um homem helênico, um homem imerso na cultura grega, no ministério de Jesus, houve dois grandes movimentos. Primeiro, os 12 discípulos foram homens que foram incendiados pelo poder do Espírito Santo, que viraram o mundo de ponta cabeça. O segundo movimento de Jesus foram feitos pelos diáconos, começando a ser liderado por Estevão. Então, Estevão começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar e argumentar contra os judeus, contra os mestres da lei, e ele começa a falar desde a era abraâmica até a vinda de Jesus. E os mestres da lei ficaram nervosos. O texto diz que eles rangeram os dentes, eles ficaram com raiva da vida de Estevão. E então ele é apedrejado em praça pública. Meus irmãos, pastor, tudo bem, e essa unção tem custo? Existe custo para a gente ter uma unção poderosa? Muita gente quer ter unção, muita gente quer ter poder, muita gente quer ver milagre, muita gente quer ver renúncia. Será mesmo que quer? Muita gente quer ver os poderes sobrenaturais da Bíblia. Está disponível para a gente? Claro que está. Está disponível para a gente fazer o nosso trabalho? Claro que está. O poder de Deus pode se manifestar em nós para sermos bons pais de famílias, bons sacerdotes. O poder de Deus está disponível para a gente lidar com o nosso trabalho, com os nossos clientes, com o nosso dia a dia? Claro que está, mas existe um custo. A unção de Deus, ela está disponível para nós.
Uma coisa é salvação. A Bíblia diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Somos salvos pela graça, mas a unção de Deus tem custo. Deus não vai derramar o seu poder, a sua Shekinah, a sua glória, uma pessoa que não busca o Senhor. Deus não vai derramar. Ah, pastor, estamos nos tempos da graça, é mesmo? O que aconteceu com Ananias e Safira? Me explica então. Me explica. Ou seja, fica muito claro que unção tem custo, unção tem joelho dobrado, unção tem jejum, unção tem renúncia. Para a gente ter essa unção, para a gente ter esse poder, nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos buscar. O texto diz que o rosto de Estevão estava coberto com a glória, era como se fosse de um anjo, Mas tá bom, pastor, qual é o custo da unção? Em primeiro lugar, o custo de viver uma vida irrepreensível. Irrepreensível, onde está isso? Verso 3, o verso 3 é claro, o texto diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Primeira coisa, precisamos ter e ser homens e mulheres de boa reputação, caráter irrepreensível. O mundo não vai ler não vai ouvir as nossas palavras, o mundo vai observar a nossa vida. Não adianta a gente falar muito sobre cristianismo, se nós não sermos o cristianismo. Não adianta a gente falar muito sobre Jesus, se não sermos as cópias de Jesus. Não adianta enchermos a nossa boca e falarmos tantas coisas lindas sobre o Evangelho, e não sermos as cartas vivas. Quer ver um exemplo? Você vai na entrevista, certo? De trabalho. Aí chega na entrevista de trabalho, aí a pessoa do RH fala assim: qual é... Me ajuda. Ela chega para você e fala assim: qual é o seu defeito? Ah, meu defeito? Vou falar para você. Como é que é o meu defeito? Qual que é o meu defeito? Que todo mundo fala: eu sou perfeccionista. Gente, todo lugar fala isso. Eu sou perfeccionista. Aí você começa a falar: não, mas na empresa tal, eu trabalhei tal, eu fazia tal. Por que você foi mandado embora? Não, é porque perseguiram. Não adianta. Não adianta. O mundo está cheio de bom orador. O mundo está cheio de uma boa oratória, uma bela retórica. O que faz a gente ser diferença nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, é a conduta. Você é o melhor no seu trabalho? Você é o que mais performa no seu trabalho? Você é o melhor vendedor lá? Você chega no horário? Você é correto? As palavras que você fala, tudo que você fala, você cumpre? As pessoas podem confiar no seu aperto de mão? As pessoas podem olhar para você e falar: nossa, esse aqui é diferente. Será que pode? Quando eles foram encontrar homens que pudessem servir as mesas, cuidar dos órfãos e das viúvas, a primeira coisa que os apóstolos perguntaram: precisamos de homens de boa reputação. O caráter de Estevão era o alicerce da sua vida. Não havia abismo entre a sua vida e as suas palavras. Era uma unidade. Então, se somos essas cartas, se somos essas cópias que tanto falamos nesse púlpito, precisamos imitar o nosso Senhor. Meus irmãos, preste atenção nisso. Unção sem caráter é difamação do Evangelho. Unção mais caráter é explosão do Evangelho. É por isso que tem tanta gente que diz hoje que é crente, que diz que é evangélico. O mundo está cheio de evangélico, é o maior número de evangélicos da história, mas o que Deus quer da gente é firmeza, é robustez, fibra moral, fibra espiritual, conduta. Pastor, eu sou falho, eu também sou, todos nós somos falhos, mas o que nos torna homens e mulheres cheios de Deus, com a unção de Deus, em primeiro lugar, a pirâmide para você receber essa unção é a sua reputação.
é o seu caráter, é a sua conduta, são as suas palavras, mas também a sua vida. Meus irmãos, nenhum líder, nenhum cristão pode estar acima das limitações do seu próprio caráter. Sabe o que a gente precisa pensar? Senhor, na verdade a gente precisa orar. Falo, Senhor, que a minha vida em público seja a mesma vida que eu tenho no meu secreto. Porque no secreto é quando ninguém te vê, lá é você verdadeiro. Você quer conhecer a si mesmo? Vá para um lugar que ninguém te conhece. Faça uma viagem e ali você vai se soltar, que ninguém te conhece. Ali você vai mostrar, nós vamos mostrar quem realmente somos. Mas a parte mais linda disso tudo é que existe uma cruz, a cruz de Cristo. Ela mostra a feiura dos nossos corações. Então a cruz de Cristo, ela vai moldando a gente, ela vai transformando a gente e vai esculpindo o nosso caráter e mostrando, você não é tudo isso que você acha não, você não é a joia que você acha que você é não, você não é essa pessoa maravilhosa que você acha que você é não, você é miserável. A cruz faz isso com a gente, sim ou não, gente? A cruz faz isso com a gente. A cruz mostra para nós que precisamos de reconciliação. A cruz mostra para nós que somos feridos por esta palavra e somos regenerados, justificados, santificados e futuramente glorificados. Ou seja, você quer ter a unção de Deus? Trate o alicerce mais importante da sua vida. Lembre-se, você, eu e você, nós seremos a única Bíblia que o mundo vai ler. A unção, ela pode abrir portas, mas apenas o caráter sólido mantém as portas abertas. Se o caráter é frágil, cedo ou tarde, o ministério, a nossa vida será desmoronada. Posso falar uma coisa para você? A melhor forma, ou seja, a única forma de vencermos os ataques do mal, de vencermos Satanás, é o nosso caráter em Deus. É a primeira coisa. Porque o Satanás, ele não quer matar você. Quem te disse isso, disse errado. Porque o texto que diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não é sobre Satanás. Esse texto é sobre falsos mestres, não tem nada a ver com Satanás. Esse texto, que o ladrão vem para matar e roubar e destruir, não é sobre Satanás, é sobre falsos mestres. O texto é claro no grego. Porque se Satanás quer te matar, você vai para o céu. Ele não quer te matar, ele quer acabar com o seu caráter. Se ele te matar, você está na glória, irmão, você subiu, está lá nas mansões celestiais. O que ele quer destruir é a forma que a sua esposa te vê. Ele quer quebrar a sua confiança de relacionamento em casa, na família. O que Satanás quer fazer com você é desmanchar a sua reputação, o seu trabalho. O que Satanás quer hoje é você dar uma carona para uma mulher, ou ficar de papo com uma menina à noite, você casado, ali no Instagram. O que Satanás quer é que você fique rolando o feed ali toda hora, e você dá aquela curtidazinha. É isso que ele quer. Acabar com o quê? Caráter. Então, se a gente quer ter a unção poderosa de Deus, se a gente quer viver as coisas de Deus, precisamos tratar as coisas mais importantes da vida, a base, o que sustenta, o que é sólido, o que é robusto. Quem está comigo? Mas em segundo lugar, qual é o custo da unção que Estevão carregava? O custo da resiliência. Olha o verso 13. O verso 13 diz o seguinte: e apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. No capítulo 7, que não tem como a gente ler inteiro, Estevão vai fazer o seu argumento.
apologético. Ele vai falar sobre a vida de Jesus, sobre toda a lei, sobre toda a palavra. Então os líderes religiosos começaram a ranger os dentes. A fúria do sinédrio, a fúria dos falsos mestres, eles começavam a ranger os dentes, e Estevão estava sereno, firme, convicto. O que nós aprendemos com isso? O poder de todo dia. O que é o poder de todo dia, gente? Constância. Pastor, nem todo dia eu acordo com vontade de ler a Bíblia. Eu também não. Pastor, nem todo dia eu acordo com vontade de orar. Eu também não. Pastor, nem todo domingo eu tenho vontade de ir na igreja. Eu também não. Ué? Você quer ir para Maldivas ou ir para a igreja? O seu coração fala para você ir para Maldivas. Eu amo a igreja, mas a carne, ela vai pedir para mim outra coisa. A carne milita contra o espírito. Eu não tenho vontade de fazer as coisas de Deus muitas vezes, mas eu faço porque constância. A constância me dá firmeza espiritual. A constância me dá, ela me dá sustância para eu lidar os dias maus. Quem está comigo? Você quer ter unção? Resiliência. Meus irmãos, a nossa vida é como um avião de duas asas. Como é que é isso? Bíblia, oração, Bíblia, oração, Bíblia, oração. Muita gente está andando com um tanque vazio. Muita gente está andando com um carro vazio, sem gasolina. A gasolina da nossa vida é todo dia olhar para esse texto. E aí você está ali lendo, está lendo. Às vezes as crianças começam a brigar. A esposa começa a falar, tem que fazer isso, vai limpar o banheiro, vai fazer isso. Aí você fala, tá bom, já vou, deixa eu só terminar de ler. Aí você começa a fazer o serviço doméstico. Aí você começa a falar com o esposo, com a esposa. E aí começa o dia. A gente acorda na pressão, gente. É gente ligando, gente mandando e-mail, é boleto para pagar, é conta. Como é que você vai lidar com essas coisas todas se você não tem resiliência? Nós estamos gerando muitos crentes inconstantes, imaturos, crentes sem constância. Precisamos ter constância espiritual. Precisamos buscar todos os dias o alimento sólido que a cruz de Cristo dá para a gente, o alimento que dá uma vida firme, bem sustentada na pessoa de Jesus. Interessante que as palavras de Estevão eram irresistíveis, havia virtude em seus lábios. Então, não podendo com a argumentação, tramaram contra ele. Os adversários agora começaram a tramar contra Estevão, e ele firme, sustância. Tem dia que vão fazer coisas contra você no seu trabalho. Tem dias que vão falar mal de você na sua família. Tem dias que vão perseguir você. Vai sim, na igreja, fora da igreja, qualquer outro lugar, vai sim. A questão não é o que acontece comigo, mas como eu reajo com aquilo que fazem comigo. O que determina o cristianismo não é o que fazem com você, como você reage com as pessoas que fazem algo contra você. Quem está comigo? Meus irmãos, interessante, minha pergunta é: quando nós passamos por problemas, nós desistimos? Ou a gente simplesmente permanece na célula, o líder, aí vem aquele irmão, aquela irmã, e fala uma coisa indecorosa, aí toma aquela mordida de ovelha. Deixa eu te falar uma coisa, são as pessoas difíceis é que vai formar você como homem ou mulher de Deus. Todos nós precisamos de pessoas difíceis. O que nos forma são as cruzes que nós carregamos todos os dias, com os adversários que nós lidamos todos os dias. É isso que forma a gente, é isso que nos ensina. Ou seja, o modo como tratamos das circunstâncias da vida diz muito sobre a nossa resiliência. Agora, as crises não formam necessariamente a nossa vida, mas certamente as crises revelam como somos.
A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher dois caminhos. Quais são? A concessão ou a resiliência? Qual você escolhe? Qual nós escolhemos? A concessão ou a resiliência? Todas as vezes que escolhemos a resiliência, nos tornamos mais fortes, mais firmes, mais sustentáveis na pessoa de Cristo. Você quer ter unção, um bom caráter e que sejamos resilientes? Precisamos ser resilientes todos os dias. Meus irmãos, é o poder de todos os dias, o poder de ficar firme todos os dias nos nossos devocionais, no TSD, tempo a sós com Deus. Mas em terceiro lugar, qual o terceiro custo que nós devemos ter? Qual é o custo da unção que Estevão carregava? Em terceiro lugar, a busca pelo Espírito Santo. No verso 3, o texto diz assim para nós: por isso, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Se uma palavra que caracteriza a vida de Estevão é ser cheio, ele era cheio de graça, cheio de fé e cheio da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele é a terceira pessoa da Trindade. Antes da formação do mundo, ele estava em plena sintonia com o Pai e com Jesus. Ele formou o mundo, ele está conosco, ele é o Deus que nos carrega, é o Deus que nos consola, é o Deus que está conosco nos dias difíceis, é a pessoa do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, vivemos a plenitude do Espírito Santo. É ser cheio, é buscar presença, é todos os dias. Meus irmãos, o teólogo Samuel Chadwick vai dizer o seguinte para nós: o verdadeiro sinal do cristianismo não é apenas uma cruz, mas é uma língua de fogo. Precisamos ser cheios do Espírito, buscar o Espírito, acordar e falar: Espírito Santo, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, vem sobre o meu marido, vem sobre a minha esposa, converte os meus filhos, converte a minha família, toca nas pessoas que eu tanto amo. Espírito Santo, porque Ele é o único que tem poder de convencer o homem de todo o juízo e do pecado. O Espírito Santo é o Paracletos, como a Bíblia diz. Ele está conosco, Ele nos ensina, Ele é que convence o homem. A igreja não tem poder para fazer nada se não for o Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer nada, convencer ninguém, se não for o Espírito Santo. A célula, líder de célula, antes de começar a célula, fala assim: Espírito Santo, vem sobre esse lugar, vem sobre a minha casa, vem sobre esse sofá, fica aqui com a gente, Espírito Santo. Aí a pessoa chega na sua célula, nossa, aí começa o louvor, a presença do Espírito Santo começa a tomar, a gente começa a chorar, a gente começa a sentir Ele, a gente começa a falar com Ele, a gente começa a viver coisas sobrenaturais com Ele. Meus irmãos, o Evangelho não é uma história velha, contada e recontada, não, é o Espírito Santo que age em nós, alimentados com a chama do amor eterno. É o Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos buscar Ele. Eu estou pedindo avivamento sobre a igreja, eu estou pedindo avivamento sobre a sua vida. Eu peço ao Senhor que Deus, o Espírito Santo, te dê sinais e maravilhas. Nós estamos buscando o Espírito Santo nessa vida vitoriosa. Vai ser um mover de Deus, vai ser céus abertos sobre a igreja, céus abertos sobre a sua casa, céus abertos sobre os seus negócios, céus abertos sobre a sua família, céus abertos, irmãos. Vamos buscar o Espírito Santo. Você quer ter a unção, você quer ter poder, busque a presença do Espírito Santo. Mas em último lugar, qual é o custo da unção que Estevão carregava? O custo do perdão. Pastor, onde está isso? Quando chega o momento que os judeus, os falsos mestres, eles rangeram os dentes, tramaram contra Estevão, então
Eles colocavam Estevão de joelhos. Então eles chamaram os mestres: vamos apedrejar Estevão. O que acontece? Eles pegam as pedras, cada um pega uma pedra. Eles começavam agora a apedrejar Estevão. Eu não sei como o rosto dele ficou deformado, mas o texto diz que ficou como de um anjo. Então eles começavam agora a atacar as pedras, e ele foi apedrejado em praça pública. E é interessante que naquele momento que ele está ali ajoelhado, sendo apedrejado, talvez com o rosto desfigurado, ele olha para os céus, ele vê o Filho do Homem à destra do Pai, o texto diz, e ele olha e fala assim: perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu não sei que tipo de evangelho a gente vive, eu não sei que tipo de evangelho estamos vivendo, porque quem tem encontro com o Filho do Homem perdoa. Quem tem encontro com o grande eu sou, libera perdão. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. O perdão não é sobre, eu estou certo. Não, irmão, perdão é humilhação. Eu estou falando, gente, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Eu estou falando sobre um homem, eu estou falando de um homem que foi apedrejado. Eu estou falando de um homem que foi humilhado. Eu estou falando de um homem que falaram mal dele, tramaram contra ele. Não, irmão, o homem que foi desfigurado. Ele olha para o Filho do Homem, ele olha os pecadores, ele fala: Pai, eles não sabem o que fazem, perdão. Quem você precisa pedir perdão? O que fizeram contra você? Pastor, me abusaram de mim na minha infância. Pastor, tramaram contra mim. Pastor, me perseguiram a vida toda. Pastor, mentiram contra mim. Pastor, me caluniaram. Pastor, minha esposa me traiu. Pastor, eu fui traído. É difícil, eu respeito a sua dor. Eu respeito. Mas uma coisa eu te peço: perdoe. Perdoe. A gente precisa aprender a perdoar, gente. O cristão anda com perdão no bolso. Ele anda com a certidão de óbito dentro do bolso. Ele anda com a certidão de óbito dentro do bolso, porque a gente morreu para este mundo. Não somos desse mundo, não somos dessa terra. Estamos apenas com mochila nas costas. E em breve estaremos em casa. Aqui não é a sua casa, aqui não é o seu bairro, essa não é a sua cidade. Você só nasceu aqui, mas você não vai permanecer aqui. Você vai para lá. O nosso nome vai estar lá. Nós entraremos na cidade celestial. O nosso nome estará escrito no livro da vida. E vamos passar a eternidade com o nosso Jesus, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Por isso que ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o meio, eu sou o fim. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é o último, ele é o primeiro. Ele pode todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Então, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Hoje eu ouvi a história de uma irmã que perdoou alguém que assassinou a família dela. Essa irmã perdoou. Ela estava de frente à pessoa que assassinou o seu parente. Ela perdoou. Pastor, ela queria perdoar? Claro que não. Pastor, você tem vontade de perdoar? Não. Você tem vontade de perdoar? Não. Não tenho vontade nenhuma. Mas não é sobre a minha vontade, é sobre o meu Jesus. O que Ele me pede é muito mais do que a minha própria vida, é o meu tudo. E eu preciso passar dessa vida sendo como o meu Jesus. Você quer esse evangelho?
Você quer a unção? Você quer esse poder maravilhoso? Você quer viver esse mover dos céus e da terra? Você quer viver essa plenitude do Espírito Santo? Então faça algumas coisas. Busque um caráter, seja resiliente, seja cheio do Espírito Santo e aprenda a perdoar, porque o Evangelho, ele vai exigir tudo de você. Você quer essa unção? E eu quero concluir a mensagem. Meus irmãos, Estevão foi um dos primeiros mártires do cristianismo, viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Foi apedrejado por uma multidão ensandecida. Ele morreu ajoelhado na terra, mas Jesus ficou em pé para recebê-lo no céu. A sua vida foi irrepreensível, obras irrefutáveis, e então ele foi recebido pelo Jesus. O seu rosto era como de um anjo. E eu pergunto para você, como tem sido o seu rosto? Eu olho para você hoje e eu vejo o quê? Crítica, acusação, calúnia, mentira. O seu rosto revela hipocrisia, o seu rosto revela engano, o seu rosto revela mágoa, o seu rosto revela tristeza. O que os nossos rostos, o que o meu rosto, o que o seu rosto revela? As pegadas de Cristo, o próprio Jesus, ou as coisas amargas da vida? Hoje, Deus quer transformar o nosso semblante, não mais um semblante de tristeza, não mais um semblante de amargura, não mais um semblante de decepção, não mais um semblante de tristeza, de frieza, mornidão, de apatia, mas um semblante da glória de Deus. Ele está aqui, Ele quer falar com você, Ele quer transformar você. Você quer essa unção? Curve sua cabeça, feche seus olhos comigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Faça sua oração no seu interior. Santo Deus, entra na minha casa, entra na minha família, faz morada em mim. Nós queremos a Tua presença. Espírito Santo, enche a gente, transforma o meu interior, transforma o meu ser, escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém.